quando a gente sente culpa, normalmente não existe uma ação. E quando existe esse padrão de sentir culpa, também existe uma, vamos dizer, uma dependência, um apego a outra pessoa, quase como se sem a outra pessoa não se consegue viver. Então, normalmente, a culpa também está associado a uma baixa autoestima. Então, o que eu estou apresentando é assim, ó, a culpa é como se fosse o centro da questão. E onde a gente aprende a culpa? Na relação com os pais. No olhar sistêmico da constelação familiar, muitas vezes a gente carrega uma culpa que não é nossa. Às vezes, os nossos pais, ou a nossa mãe, o nosso pai, sente ou sentiu uma culpa e a gente, por amor, acaba também sentindo igual. É o pertencimento ou vínculo. A gente tem um desejo intrínseco de ser, de pertencer. E pertencer significa ser igual. Então, por mais que no nível do pensamento você queira ser diferente dos seus pais ou da sua família, no nível emocional, e as emoções são muito mais fortes que o pensamento, por mais que a gente tente negar as emoções, e o medo faz isso, o medo faz a gente ignorar o que sente e se guiar pelo controle. Ainda assim, existe vamos dizer, uma escolha, e essa escolha é, quando você olha para as suas emoções, fica mais fácil de lidar com elas. É sobre isso que eu vou apresentar. Então, essa é a aula 1 da Masterclass Resolva-se com os seus pais. E são 4 aulas, e é importante que você assista às 4 aulas, porque elas vão construir o fundamento da mudança para você melhorar a relação com os seus pais. O primeiro ponto é compreender a culpa e compreender como você mantém ela. Quando você compreende como mantém, você compreende como mudar e de uma maneira simples e prática. A forma como eu apresento constelação e como usar, como aplicar na sua vida, é uma forma simples, prática, e quem já participou de outras lives já tem essa experiência, que o olhar é simples, prático, e você já experimenta, você já leva algo. No final, daqui a pouco, a ideia é que essa live dure entre 20 e 30 minutos. Se tiver interação, perguntas, pode durar um pouco mais. Mas, no geral, vai durar entre 20 e 30 minutos. E no final, então, vai ter um exercício para você lidar, um exercício sistêmico, para você lidar melhor com a culpa. Ou seja, a gente vai fazer um exercício mesmo da constelação. O mesmo exercício que eu faço na vivência com pessoas ou na vivência online, eu vou fazer na live. E quando você experimenta o que eu vou propor, ou seja, você pensa na questão, percebe como se sente, e eu imagino que você já saiba que aquilo que você pensa afeta como você se sente. Se você pensa em alguém que te fez mal, existe uma raiva, por exemplo, ou uma tristeza. Se você pensa em alguém que você gosta, existe uma alegria. Então, o pensamento está ligado ao sentimento. E quando a gente olha para isso, o exercício que a gente faz no final vai ter esse componente de perceber como você se sente no momento e permitir a mudança do sentimento porque você acolheu ele. Além disso, no final mesmo, depois do exercício, eu vou propor um desafio. O desafio é o seguinte: eu não vou falar qual é o desafio, mas no final eu vou propor um desafio que tem a ver com a aplicação do que você viu aqui na live. Mais importante do que ouvir informações diferentes ou novas é o que você faz com elas. Então, o desafio que eu vou propor no final dessa live é um desafio para você uh, aplicar o que você aprendeu, pensar em formas de aplicar, e aí vai ter mais detalhes. Eu só estou adiantando que então, no final tem um exercício para você melhorar, ter uma mudança sobre como você se sente em relação à culpa, e, além disso, tem o desafio sobre aplicar o que você aprendeu, ou seja, o que você vai fazer a partir do fim dessa live, na sua vida, para implementar e desenvolver mais uma melhor relação com a culpa. Então, o problema da culpa é, ela causa submissão, ela faz você se submeter a abusos, ela faz você se estagnar, porque quando a gente fica na culpa, a gente fica na passividade. Faz sentido? Se alguém quiser comentar se faz sentido, uh, faz sentido isso que eu falei?
O problema em relação à culpa é quando a gente se deixa sentir culpa, e aí é uma escolha. Então, eu estou colocando a seguinte ideia: a culpa é uma escolha. Se a gente não escolhe sair da culpa, a gente está escolhendo ficar nela. Quando a gente acredita que não tem o que fazer, a gente está escolhendo ficar na culpa. O que eu vou te apresentar é: você tem escolha e você pode escolher sair da culpa. E eu vou compartilhar a minha história, onde eu também lidei com a culpa. E quando eu busquei essa área de autoconhecimento, de terapias, foi quando eu comecei, aprendi logo um primeiro olhar em relação à culpa, que já serviu para diminuir bastante. Depois aprendi um que foi realmente a constelação, que fez uma diferença enorme. A Yara respondeu, sim, faz sentido, nós sentimos amarrados, isso, legal. A Carla, sinto culpa, mas não sei do que. Então, Carla, é isso, eu vou falar disso. O mais importante não é o porquê você sente culpa. O mais importante é, a culpa existe. E muitas vezes, quando você sente culpa e não sabe por quê, isso é um sinal de que a culpa está na família. Que você pode estar sentindo uma culpa que não é sua. Se você não tem um motivo para sentir culpa, a minha pergunta é: a sua mãe ou o seu pai sente culpa? Às vezes a culpa já vem de gerações passadas por acontecimentos. E aí, quando a gente olha isso, para isso no contexto da constelação, você consegue deixar com eles o que é deles. O gesto de deixar faz uma diferença enorme. Pode ser simples, mas faz uma diferença enorme. A Patrícia escreveu: verdade, sinto culpa e fico me submetendo a um relacionamento abusivo. Exato, Patrícia. É isso que a culpa faz. A culpa faz a gente ver no outro o nosso lado que precisa de acolhimento. Entende? A gente se sente culpado porque algo aconteceu na relação. Só que os dois são igualmente responsáveis. E esse é o ponto que eu vou falar daqui a pouco, sobre como mudar a visão em relação à culpa. Ok? Então, vamos dizer, a minha história com a culpa, eu saí de casa o mais cedo possível que eu pude. Eu saí de casa com 17 anos de idade. Eu estudei para concurso e passei para um concurso público. Foi a forma de eu sair de casa dos meus pais para seguir meu próprio caminho, porque a gente tinha visões diferentes e eu tinha o desejo de buscar mais. Nisso eu mudei de cidade e eu queria ficar o máximo de tempo possível longe para ter o meu espaço para me desenvolver. Só que eu me sentia culpado por não visitar os meus pais. E quando eu visitava, eu sentia uma culpa que eu não sabia explicar. Tentando explicar, parecia como se fosse assim: eu não estou passando tempo com eles, eles podem falecer. Então, muitas vezes eu ia visitar sem estar com vontade, por causa desse pensamento de culpa. E algumas vezes também, sabe quando você acaba se adaptando? Você não quer fazer algo, te pedem algo, e normalmente a relação entre pais e filhos na constelação é: os pais dão, os filhos recebem. Mas às vezes os pais querem receber dos filhos. Isso é uma inversão. Existe um mal-estar quando existe essa inversão. E quando isso acontece, a gente se sente culpado, a gente acaba cedendo. A gente acaba se colocando no lugar de pai ou mãe dos pais, ou deixando eles se colocarem como filhos. Isso traz mal-estar, porque tem a ver com uma das ordens do amor. Conforme você vai aprendendo constelação familiar, se você está tendo o primeiro contato nessa masterclass, conforme você vai aprendendo, você vai entender que são 3 ordens do amor, 3 princípios. Quando você observa eles, quando você dá espaço de esses princípios estarem na sua vida, nas suas ações, nas suas relações, a sua vida melhora muito. E as ordens do amor se aplicam às relações, na família, com outras pessoas e também com você mesmo, com as suas emoções. Eu trago um olhar sobre a constelação que tem a ver com a minha experiência, minha busca pessoal, que é compreender que as emoções também precisam ser incluídas, precisam fazer parte. E são 3 emoções: tristeza, raiva e medo. Eu vou ler o comentário. A Carla escreveu: sempre senti culpa e remorso, principalmente com a minha mãe, mas nunca fiz nada para ela. Então, Carla, é bem interessante perceber isso, porque você pode usar essa questão da culpa no exercício que a gente vai fazer no final, para você olhar o que está por trás. Eu vou falar disso daqui a pouco.
A Alessandra perguntou, e quando os pais sentem culpa? É bem provável que quando os filhos sentem culpa, os pais também. Mas aí a culpa que os pais sentem é deles. Aí os pais precisam assistir essa masterclass. Porque a ideia da constelação, ou a ideia do desenvolvimento pessoal, é que você cuide do seu desenvolvimento. Às vezes, a culpa faz a gente querer que os nossos pais se desenvolvam. Só que só eles podem querer por eles. Cada pessoa tem a responsabilidade de cuidar do seu próprio desenvolvimento. Quando você quer se sentir responsável pelos seus pais, pelo desenvolvimento deles, ou pela, vamos dizer, pelo bem-estar deles, fica complicado. Então, quando os pais sentem culpa, é algo que eles precisam cuidar. E é importante pensar que os pais são certos como eles são. Esse é o olhar da constelação. Independente de como os pais sejam, é importante pensar, eles são certos como eles são. Quando você tem esse olhar de que os pais são certos como eles são, a primeira consequência imediata é você também é certo como você. E aí, na minha história, então eu lidei com a culpa desse jeito. A culpa me fazia, às vezes, ceder a algo que meu pai pedia, e no fundo eu não queria. Depois eu ficava incomodado comigo mesmo. Então olha o que a culpa faz. A culpa faz a gente ceder, faz a gente fazer algo que a gente não quer e depois a gente fica com raiva da gente. Não é assim que se sente? E se alguém quiser compartilhar, se faz sentido. E a minha relação com a culpa começou a mudar quando eu entendi o seguinte: quando você olha para a culpa, você pode olhar para a responsabilidade. A diferença da culpa e da responsabilidade é a seguinte: a culpa te coloca na posição passiva. Você não tem o que fazer. Você é culpado. Acabou. Acabou a vida, acabou o que fazer. Os outros têm que fazer algo por você. Isso é a culpa. Responsabilidade significa você identifica o que cabe a você. Responsabilidade significa habilidade de responder. Então, quando eu entendi isso foi em 2011, quando eu entendi que interessante, eu posso pensar em responsabilidade, de fato. Eu vi isso em um curso que eu estava fazendo de desenvolvimento pessoal. Quando eu ouvi, olha, culpa e responsabilidade são as duas faces da mesma moeda. É a mesma coisa. Culpa e responsabilidade é a mesma coisa. Se refere ao mesmo acontecimento. A diferença é que se você olha pela culpa, você está se colocando num ponto de passividade. Se você se olha pela responsabilidade, você está reconhecendo o que é seu e está reconhecendo o que é da outra pessoa. E ficando só com o que é seu. É nisso que eu falei. A culpa é uma escolha. Porque se você pensar, algo aconteceu. Exemplo, uma decepção aconteceu. Ou você fez algo que alguém se magoou. E aí você se sente culpado por ter magoado outra pessoa. E aí, claro, isso vai gerar sofrimento. Porque você está escolhendo a passividade, que é o lado da culpa. O outro lado é o lado da responsabilidade. Se alguém se magoou com você, a pessoa, de alguma forma, pode estar usando isso para te manipular, sabendo que você escolhe o caminho da culpa. Faz sentido? Então, foi assim, vamos dizer, o meu primeiro compreensão e mudança da relação com a culpa veio aí, quando eu entendi que eu podia pensar pelo que eu sou responsável. Quando eu comecei a pensar na minha responsabilidade nos acontecimentos, ficou mais fácil. E aí depois, isso foi em 2011, só em 2018, eu já estava no caminho, eu trabalho com constelação desde 2012. Só em 2018 eu fiz uma constelação da tristeza. E aí eu pergunto para você, qual emoção está por trás da culpa? Quando você sente culpa, qual é a emoção por trás? É tristeza, raiva ou medo? Só pode ser essas três, porque são três emoções básicas. Por mais que existam vários nomes de emoções, você pode pensar em tristeza, raiva e medo. Se você quiser facilitar o seu autoconhecimento e mudança pessoal, se você quiser melhorar a relação com as suas emoções, pensa em tristeza, raiva e medo. Porque tristeza, raiva e medo são emoções básicas que todo mundo tem. Todos os outros nomes são desdobramentos, são consequência dessas três. Então, se você guardar isso que eu estou falando, isso facilita muito você lidar com as suas emoções e trazer mais autoconhecimento. Pensa então em tristeza, raiva e medo. E aí, minha pergunta para você é: antes disso, se você está gostando desse assunto, clica no curtir para eu saber que você está gostando.
E qualquer pergunta, de vez em quando eu vou olhando ali e vou responder. Eu já vi que chegou algumas daqui a pouco, eu vou olhar e responder daqui a pouco. Só vou terminar a história. Então, a minha mudança em relação à culpa aconteceu quando eu constelei a minha relação com a tristeza. Eu ignorava a minha tristeza, eu fugia dela, literalmente. Quando eu estava triste, quando algo acontecia, eu saía para correr, porque correr me fazia me sentir melhor. E aí teve um período da minha vida que eu corria quase todo dia. E eu deixava para correr no final do dia, já imaginando que algo ia me incomodar e que eu ia correr para me desincomodar. Isso era uma fuga. Hoje eu tenho consciência, na época eu não conseguia fazer. Então, se você não sabe lidar com a culpa, uma maneira de lidar com ela é se exercite. Experimenta quando você estiver sentindo culpa, percebe que tem uma tristeza por trás. Faz sentido? Eu pergunto para você que está assistindo a live, me responde. Faz sentido isso que eu falei? Quando você sente uma culpa, por trás tem a tristeza. Faz sentido? A Sueli respondeu que sim, botou um joinha.